Hoje nós estamos aqui recebendo, em nossos estúdios, aqui do podcast, da Voz é Sua, o professor Antônio Cláudio e também o professor Genil Santana. Eles que, o professor Antônio Cláudio é professor adjunto da UEA, na Escola Superior de Tecnologia, lá do Daci Vargas, né, do curso de Engenharia Mecânica, e ele também está atualmente como coordenador geral de pós-graduação do Lato Sensu. E também recebo nesse momento o professor Genilson Santana, que é da Universidade Federal da Amazônia, da UFAM, vindo de Minas Gerais, é químico no estado sólido e passou-se a fazer, e ele que é formado na sua graduação lá na Universidade de Viçosa, ele que é professor titular da UFAM. Estamos recebendo hoje justamente que o professor Genil Santana ele foi orientador do professor Antônio Cláudio quando desenvolveu a questão do produto chamado Tucumã, que hoje vamos dizer assim, é uma fruta que incorpora, vamos dizer assim, no estado espiritual dos amazonenses para comer o X-caboquinho todas as manhãs, né? Quando pode comer o tucumã, porque o tucumã hoje está escasso, né? Mas além de nós vamos abordar hoje o assunto que é muito importante para nós, né? Não só da questão do tucumã, mas como uma fruta regional, como é que ela se tornou tão querida, né? Da grande parte dos amazonenses, essa fruta aqui que realmente é saborosa, tem vitamina, tem nutrientes, né? E nós vamos discutir isso. Mas além do tucumã, a ser uma fruta rica em nutrientes e ser benéfica, logicamente, para a saúde, você sabia que a casca e o caroço podem ser trabalhadas e aproveitadas de diversas outras formas? Por isso é que tudo isso vamos falar aqui com nossos dois mestres, professor Antônio Cláudio e professor Genilson Santana. Bom dia, professor. Bom dia, Massami. É um prazer e uma satisfação estar aqui com você no podcast e poder falar sobre essa fruta aí que, desde que vim para Manaus, lá do Rio Grande do Sul, em 2000, comecei a comer, sentir esse gosto amazonense, vamos dizer assim, e todo dia ainda mantenho essa tradição de comer minha tapioca com tucumã e daí que surgiu, né, a ideia da pesquisa, né? Você vê que, por exemplo, com o tucumã, normalmente a gente levava para casa, descascava, né? Que nem você estava há pouco descascando aqui um pouco também. E olhando, né, não só para a casca, mas também para o caroço da fruta, surgiu uma ideia lá em 2011, o professor eu lá da área de engenharia mecânica, trabalhando com ciência dos materiais e como professor da graduação também, surgiu a ideia, por que não aproveitar o caroço, né? Não só assim, é claro, a gente sabe que o tucumã, a polpa, ela tem propriedades assim vitamínicas, vitamina C, vitamina A, principalmente óleos e também a pele, a parte, vamos dizer assim, do aproveitamento que a gente tem energético dela, as fibras, né, que é muito importante para a própria questão do funcionamento do organismo humano, mas o caroço normalmente ele era descartado, né? E surgiu a ideia, levei os caroços que tinha descascado em casa para a universidade, um aluno também se interessou pelo trabalho e nós começamos a pesquisa ali, tentando aproveitar, né? Que bom, né, professor? Quer dizer que também veio um gaúcho, veio para o Amazonas, se apaixonou pelo tucumã. Veio um mineiro lá de Minas Gerais, se apaixonou também pelo tucumã. Professor Genilson, o que levou aí, Genilson Santana, a se apaixonar aí pela nossa fruta tucumã? Primeiro que me chamou a atenção quando cheguei em Manaus, foi ver em cada canto as pessoas descascando lá essa fruta, eu fiquei curioso em saber, e lá descobri o tucumã, né? Então, eu achei muito interessante porque eu sempre digo, o tucumã tem alguma substância especial que parece que vicia as pessoas, né? Porque eu tenho um amigo que come X-caboquinho de manhã, de tarde e de noite. Se não tiver, ele fica doido, né? E foi quando o Antônio, né, o professor Antônio, apareceu lá na minha sala na UFAM, com um produto, né, um produto feito com a casca com o caroço do tucumã. E como eu trabalho com novos materiais, eu acabei topando a coisa, falei assim, não, vamos dar um destino legal para
esse caroço, né? Uma vez que as pessoas gostam tanto do Tucumã. Foi assim que eu entrei nessa história em 2017, né? O Antônio começou em 2011, em 2017 eu entrei na história e topei o desafio de reaproveitar esse caroço de Tucumã para dar mais, digamos assim, mais sentido ao resíduo, né? Que bom, eu estava aqui justamente, o professor Antônio Cláudio me trouxe aqui um copo, né? Justamente, logicamente, que tem um produto aqui, é o caroço do Tucumã, não é isso? É o caroço do Né? Tucumã. O senhor poderia explicar aí como é que foi feito isso, onde foi feita essa pesquisa, porque você sabe que na questão da injeção plástica, a partir de 2026, nós vamos ter umas alterações aí nas questões de você colocar justamente uma matéria-prima biológica, né? Fibras e outras, vamos dizer, outros produtos para ter uma versatilidade, uma resistência mecânica também no setor de plástico, né? Então, vem encarar assim com essa legislação que vai implantar a partir de ano que vem. Se explicasse um pouco sobre esse copo aqui, que é feito com caroço de Tucumã, que não é biodegradável, mas é vamos dizer assim, é um aproveitamento, vamos dizer, né, de nossos resíduos sólidos, principalmente da selva amazônica, que virou aí um copo de alta resistência, né? Vamos dizer assim. Como é que foi feito isso? Onde foi feita a pesquisa? Como chegou nisso? Muita gente não sabe que é feito de caroço de Tucumã, né? Como você fala, né, Massami, esse copo aqui, ele já foi um Tucumã. Já foi Tucumã. Exatamente. Então, como você pode ver, ele tem o plástico e você consegue enxergar a fibra que está impregnada no plástico aqui nesse copo. Esse copo ele é um dos primeiros produtos industriais aqui do Polo Industrial de Manaus que utiliza essa dualidade da indústria e da bioindústria. A bioindústria, como você sabe, ela gera muito resíduo, principalmente de frutas, que ela explora nessa parte de, vamos dizer assim, óleos essenciais, para a parte de cosméticos, e a indústria ela tem muita produção de peças plásticas para atender a alta demanda das nossas montadoras aí de televisores e de outros aparatos eletroeletrônicos. Setor de eletroeletrônicos, setor de ar-condicionado, exatamente. Tem muita injeção plástica hoje, né? E sobra muito resíduo dessa indústria, muitas toneladas, e também o resíduo que sobra do processamento do caroço do Tucumã. Você veja que o Tucumã, na condição normal dele, ele tem mais ou menos do seu peso, em torno de 15% da casca, 25% da polpa e 60% do caroço, mas envolve também aquele coquinho dentro, né, que é a amendoazinha. Então, na realidade, o que acontece? Nós fizemos uma pesquisa junto a 75 vendedores de Tucumã na cidade, em vários pontos, né? Lá na Bola do Produtor, lá na Manaus Moderna, no centro, na Feira da Paner, e mais vários locais dispersos na cidade. E a gente notou que a grande maioria do caroço ele é jogado fora, ele vai para o lixo, 93% do caroço. Aí surgiu a ideia também de coletar esse material através de um processo de coleta e processá-lo, né? O senhor que fez essa pesquisa, justamente fez a coleta, só tem uma noção de quantas toneladas de Tucumã ela é consumida na época da safra aqui na nossa cidade de Manaus? Na época da pesquisa, em 2017, 2018, era na faixa de 80 toneladas por mês aqui em Manaus, consumidas do fruto. E hoje, a estimativa que nós temos é na faixa aí de 100 toneladas mês. É porque a produção que hoje tem do interior do Amazonas não está dando conta, né? Exatamente. Na época da entre safra, a pessoa tem buscado o Tucumã em Rondônia, no Pará, em Roraima, né? Mesmo na época que a gente fez o levantamento, eram 25 cidades. E tinha um número, até, acho que não sei, 5 ou 10 cidades que vinha do Pará, para dar conta do consumo de Tucumã na região. E onde que tem os melhores Tucumã aqui na nossa região amazônica? Já sabe disso? Tem alguma pesquisa sobre isso ou não? Olha, Porque açaí eu sei que tem. Onde está o melhor? O pessoal fala assim, né? Açaí do Codajás, né, professor? Mas acontece o seguinte, mas não é. Não é? Não é. Só pode ver a pesquisa que tem o pessoal que fizeram cientificamente, que diz que melhor açaí que tem melhor nutricionalmente, diz que está em região de Manacapuru.
Tucumã, aqui do lado? É, do lado. E diz que Codajás, diz que é muita fama. Isso que me disseram. Mas tem muita coisa que a gente está aprendendo com a startup, exatamente isso, que a questão é como você divulgar. Então, se Codajás está... E na época, a gente viu que Codajás também tinha um número até expressivo de Tucumã. De Tucumã, né, que forneciam. Parte de, por exemplo, Terra Santa, Urucará, Codajás, Rio Preto da Eva, Altazes, Boa Vista e Tocoatiara, assim, as fontes principais, né, de Tucumã, que eram, na época, vendidos aqui. Hoje, acredito que não haja muita modificação nesse quadro, né? E o interessante é que a gente notava que gerava uma injeção anual aqui a nível de faturamento para esses pequenos, vamos dizer, empreendedores, ao redor aí de 15 milhões de reais, só com o comércio da fruta do Tucumã aqui na cidade, né, de Manaus. Mas isso... 15 milhões ao mês ou ao ano? Isso, teoricamente, ao ano, né? Ao ano. Mas eu fico vendo aí, justamente acompanho essa questão da variedade do Tucumã, né? Só citou aí Terra Santa, citou Urucará, citou Itacoatiara, mas tem um... Eu que já andei em vários municípios, sempre me lembro de que aquele Tucumã gostoso é o Tucumã arara, né? Era amarelinha, né? Que é mais amarelo, né? mais amarelo. Aquilo me parece que tem muito nessa região aqui do Itapiranga, nesse médio Amazonas, né? Que é o Tucumã mais assim, que tem a grande quantidade de gordura, né? Vamos dizer. Mas, vamos ver aqui, só tem acompanhado se tem alguém aí que explora Tucumã, que tem esse plantio de Tucumã no Amazonas. O senhor já acompanhou? Se tem alguém que já está pensando em plantar Tucumã ou não? Ou o senhor só pesquisou a questão do fruto, do plantio? O senhor tem alguma ligação ou não, pessoal? Olha, o que a gente observa que aqui na região não tem o que a gente chama de planta domesticada, né? Então, o Tucumã ele não é domesticado. Então, não é. Então, esse é o grande problema. Aí, o que ocorre? É um processo de extrativismo. O Tucumã cresceu ali, nasceu, o pequeno agricultor vai lá e tira e vai. Inclusive, um dos grandes problemas que existe no Amazonas é logística, né? A logística e a domesticação de plantas. Então, o que a gente viu na época são sempre plantas, vamos chamar de selvagens, in natura, que os pequenos agricultores, o pessoal distribui para o comércio. Então, infelizmente, não existe a mesma coisa para açaí. Não existe plantas domesticadas como existe na soja. É verdade. A soja, por sinal, falar em soja, este ano a soja faz 100 anos que foi domesticada, né? Foi estudado pela Embrapa, né? Olha que tem variedade de soja. E Tucumã, imagine a quantidade de espécies existentes que até hoje não se tem catalogado, né? Nem catalogado, não tem esse problema. E o Tucumã, ele é uma fruta normalmente assim que a sua árvore, né, a sua palmeira, ela fica isolada no meio da floresta. Normalmente ela é uma fruta tipo selvagem, né? Ao redor aí de 15, às vezes 20 metros de altura, e ela tem aqueles espinhos pontiagudos para baixo para evitar que animais, até mesmo que pássaros, possam chegar e pegar partes da fruta, né? Ela fica extremamente preservada. Cada árvore, normalmente, ela pode fornecer em torno de 4 cachos por safra e pode chegar até 100 quilos de frutas, né? E quando eu fazia o doutorado lá na UFAM, na biotecnologia, nós questionávamos os pesquisadores do INPA, por exemplo, da Embrapa, de que existe a necessidade de se fazer um estudo para tentar exatamente isso que o professor Genilson falou, tentar domesticar, tentar verificar uma fruta que tenha uma produtividade maior de polpa, um sabor mais adequado ao paladar, para que a gente possa ter uma grande assim, indústria de economia circular no processamento, aproveitando tudo da fruta, né? A casca, que pode ser aproveitada para fabricação de ração, compostagem também, o caroço, que pode ser aproveitado para fabricação juntamente com resíduo plástico daquilo que nós chamamos de bioplástico. O próprio coquinho ele pode ser utilizado através de um processo de extração por prensagem do óleo para a fabricação aí de fármacos e outros produtos manteiga, né? correlatos, manteiga, né?
E também o biscoito que sobra da prensagem do coquinho também é aproveitado para compostagem, para ração. Então é uma fruta que é totalmente reaproveitada em economia circular. Eu sempre vou aos domingos comer um sanduíche ali na feira, porque é de costume. E outro dia eu dizia para uma pessoa que estava jogando casca de tucumã, né? Essa casca que a gente descasca. Olha, você pode levar para a galinha caipira que ela come isso aqui com uma beleza, né? É só triturar, né? Só triturar, né? Assim mesmo, cortava na faca, dá para a galinha, que as galinhas caipira aí, né? Come isso aqui uma beleza. Imagine como é que fica o ovo, deve ficar mais gostoso do que, né? Com certeza. Né? É verdade. Mas, professor, deixa eu lhe falar, tem, assim, alguma curiosidade, um fato interessante sobre o Tucumã que você gostaria de compartilhar sobre essa curiosidade? Olha, de curiosidade para mim foi quando a gente foi começar a estudar o caroço do Tucumã, a casca dele é extremamente dura, né? Então ela tem um cristal extremamente duro. Inclusive o material que a gente atribui essa dureza dele no copo é graças à fibra de Tucumã, porque ela é muito dura, né? Então esse foi o fato que mais chamou a atenção. A gente consegue melhorar a capacidade mecânica de um plástico. Justamente com a casca do Tucumã. A casca do Tucumã. Não, com o caroço do Tucumã. Caroço do Tucumã. Então, entendi. por isso que quando você pega ele aqui, ó, está extremamente duro, resistente. E foi até o que nos motivou a produzir um pedal. Qual é eu sei que já tem uma empresa, é Oxbike, não é isso? Oxbike, exatamente. Oxbike, né? Oxbike. Eles estão produzindo pedal de bicicleta, porque eles produzem a bicicleta no Polo Industrial de Manaus, a bicicleta de competição, né? É a bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica também. Isso. E como é que está aí esse pedal? O senhor tem um modelo aí, não era? Né? O senhor não trouxe hoje, né? Não trouxemos. Na realidade, por intermédio do Programa Prioritário de Bioeconomia, do PID? Exatamente, que é gerenciado pelo IDESAN, nós tivemos o contato dessa empresa, a Oxbike, do Grupo ODI, que fabrica as bicicletas e bicicletas elétricas aqui no Polo Industrial de Manaus. Eles fizeram um aporte de recurso via programa prioritário, para que nós pudéssemos desenvolver a fabricação de algumas peças que eles utilizam no processo produtivo dentro da empresa. Nós fabricamos alguns suportes para colocar nas peças que vão dentro das caixas para que elas possam depois serem montadas pelos destinatários. Bicicleta, você sabe, ela é composta de vários conjuntos dentro de uma embalagem apropriada e quando o consumidor recebe, ele faz a montagem de acordo com um plano bem simples ali de como montá-la. Então nós produzimos alguns suportes para que pudesse levar aquelas peças sem haver nenhum tipo de dano no transporte. E no final nós tivemos o desafio de desenvolver o pedal, né? O pedal ele é hoje fabricado de nylon, né? E tem um pouco de outros produtos. Então a gente está fabricando agora, né? Terminando de fabricar o pedal. Os primeiros protótipos estão saindo, vamos dizer, do forno da nossa parte aí vamos dizer assim, de laboratório, né? E o pedal ele tem essa composição de você ter o plástico e você ter também a fibra do tucumã e eventualmente do açaí e também de outras palmeiras, né? Nós fizemos uma prospecção e vários ensaios e testes ao longo dos últimos anos e nós selecionamos 12 palmeiras aqui do Amazonas que tem um potencial também, porque você sabe, né, Massami, que não é algo que você tem o ano inteiro a safra. Sim. Você tem que verificar outras fontes de resíduo de frutos que possam ser aproveitados, né? Eu estava outro dia não, que eu frequentemente, né, eu moro em apartamento e aí tem uma churrasqueira pequena. Eu já desde década de 90, né, na época que antes de me formar, que eu me formei no FAM em 87, mas eu conheci uma pessoa que ele era apaixonado pelo Tucumã. Ele não era daqui, ele era paulista e ele foi uma das pessoas que me ensinou a fazer o churrasco com caroço de Tucumã.
né? Churrasco. Em lugar de carvão. Então, muitas das vezes, quando eu vou comer tucumã, eu falo lá pro café do Mike, que eu frequento ali, pro Jeremias, me bota, separem uns 3, 5 quilos de caroço de tucumã para mim. Para que você vai levar, Massami? Vou levar para fazer o churrasco mais tarde, porque ela sai fogo azul. Azul, né? Pode fumaça, experimentar, né? professor. Não tem fumaça, não. Não, tô falando, porque fica gostoso o churrasco feito com caroço de exatamente isso que eu tucumã. estou perguntando por causa do gosto, né? Porque aquela fumaça ali não, fica gostoso, fica azul. Eu acho que eu não sei qual é a É quantidade, verdade. né? Não sei qual é a quantidade calorífera daquilo, né? Mas você sabe que, por exemplo, o carvão deve atingir 2.500, 3.000 calorias, não é isso? Exatamente. Né? Mas, por exemplo, o briquete chega a 4.000 quilocalorias, não é isso? É isso. Eu não sei qual é a quantidade de tucumã, se eu puder até dar uma pesquisada, qual é a quantidade de calorífera que tem um caroço já me deu mais outro motivo para testar e estudar o tucumã. É né? verdade. É porque o segredo do bom churrasco está no Tá no fogo, né? Está no fogo, Tá no né? fogo. Está na fumaça que vem, não só o calor, mas a E no fumaça que assador vem. também. Tanto que churrasco de lenha é mais gostoso que do carvão, né? Que é natural, né? Lá em Minas a gente gosta mais de uma carne, uma comida feita no fogão a lenha. No fogão a lenha, é então verdade. aí você já botou uma pitadinha assim de curiosidade no verdade. mineiro, olha. Eu nem vou falar do churrasco do Rio Grande do Sul, do churrasco gaúcho, porque todo mundo já sabe, né? A fama. É verdade. Mas Contei. um detalhe assim interessante, aproveitando que você tinha comentado de uma curiosidade, eu escutei de uma aluna minha no mestrado que o pessoal no interior, lá próximo de onde ela mora, ali naquela região de Parintins, o pessoal já fez tipo um chá com o caroço do tucumã, e ela fala que aquele chá tem propriedades assim de curar algum tipo de doença que eles têm, alguma coisa com relação a problemas estomacais, etc. e tal. Eu achei interessante aquilo, né? Porque não há uma pesquisa, vamos dizer, hoje com relação a essa possibilidade, mas que isso sendo utilizado, né, pelos nossos irmãos ribeirinhos aqui e também pela comunidade, mostra alguma possibilidade de estudo, não é? Também. Mas olha, pessoal, estamos chegando no horário, porque são 30 minutos o nosso podcast, mas o que o senhor acha assim, de desafios que a comunidade deve estar enfrentando hoje, né, na colheita e comercialização do tucumã, por exemplo? Você tem estudado alguma coisa? Porque a colheita do tucumã não é para qualquer um, né? Cada espinha, altura, Exatamente. tudo mais, né? Daqui para frente, acho que encontrar um mecanismo aí para poder colher tucumã. Quem sabe se o recurso do P&D pode chegar lá, né? Porque acho interessante isso, né? Bom. Porque outro dia eu estava discutindo com um amigo meu, que ele é ele é presidente do Instituto do IBBI, e eu disse, olha, você deveria criar uma máquina de descascar o tucumã. O professor já disse que já me mandou que tem uma pessoa que já tem patente registrado para máquina para descascar tucumã, né? Agora eu queria saber se é para retirar a polpa ou só é para descascar a casca. Eu queria saber... É para descascar a casca, né, do tucumã, possivelmente, né, fazer o descasque da casca. E essa máquina, inclusive, a propriedade intelectual ela venceu e, teoricamente, não existe ainda uma titularidade em cima dessa propriedade intelectual. Ela é para retirar a casca, né, do tucumã, né? Depois aí tem que haver o processamento para retirar a polpa, né, dele também. O senhor sabe que eu mandei o tucumã para o Japão, né? Aí uma pessoa levou e tem um engenheiro lá que ele é especialista em criar máquinas e mais máquinas. E ele disse que não tem problema. Disse que vai inventar máquina para descascar o tucumã e retirar a polpa. Sabe quanto eles pediram? $300 mil. Nossa Senhora. Pelo protótipo da máquina. Pediu $300 mil, 40% adiantado e restante 60% quando ele entregar a máquina. Pediu 6 meses para entregar essa máquina. Você vê que eu já fui longe, né? Tá doido, porque tanto eu gostei de tucumã. Quanto à questão, você está falando da tecnologia nos pequenos agricultores, o que nós fizemos? Eles usam muito uma máquina para quebrar. Então, ao invés de nós inventarmos a máquina, nós trouxemos a máquina que eles estão acostumados, porque a gente precisa quanto mais quebrado tiver o caroço, para nós melhor. Então, nós trouxemos a máquina, aprendemos e adequamos essa tecnologia no nosso laboratório e agora vamos levar essa mesma máquina que eles estão acostumados a usar lá. Né? Porque nem é muito assim a questão do pequeno agricultor
aqui no Amazonas ainda não está muito acostumado às novas tecnologias. É verdade. Entendeu? Então a gente já fez o contrário. Então, ao invés de nós desenvolvermos, nós trouxemos o que eles fazem, que eles usam para dentro do laboratório, quebramos, aprendemos que aquilo era possível a gente obter o produto que a gente quer e nós estamos levando para a comunidade. Será que já não tem algum estudo sobre óleo do Tucumã? Quando você quebra a caroço, sai o óleo, né? Sim. Será que não serve para comer como azeite, não? Serve. Não serve, não? Como azeite para comer na salada? Azeite para... A questão assim, é obter, testar, né? Operacionalizar e colocar no mercado. Né? Assim, o óleo, eu sei que o coquinho, numa bioindústria que a gente fez, ele faz manteiga. Faz manteiga. Eu fiquei curioso, na hora não tinha manteiga, para levar para casa para testar, né? Mas porque hoje se retira óleo do semente do abacate, né? Você come na salada, né? Na salada. É muito bom. É um excelente antioxidante, inclusive. É antioxidante. Em vez de quando eu compro óleo de semente de abacate. Quando o azeite está escasso, a gente vai para as outras alternativas, né? Eu acho que aqui na nossa selva amazônica, o que tem de sobra é produtos que podem ser substituídos, vários outros produtos, né? Nós faltamos muito aqui a questão da pesquisa. Infelizmente, o Brasil aplica-se muito pouco na pesquisa, né? Não existe uma continuidade, né? Esse é o grande problema, né? Isso eu aprendi ao longo dos meus quase 30 anos de trabalho, é que no Brasil a pesquisa é só 2 anos. Então, eu não entendia por que os equipamentos estavam estragados, porque ele é 2 anos, aí você começa uma nova pesquisa, não tem continuidade. E quando a gente, igual o caso que a gente está vivendo agora, quando a gente encontra um produto para colocar no mercado pesquisador, nós paramos um ano. Por quê? O pesquisador não pode ser sócio administrativo. Eu sempre digo o seguinte, a pesquisa, ela pode fazer 10 pesquisas e errar 9, não deu sucesso. Mas se um acertar, ele compensa tudo aquilo dos 9 que não obteve sucesso. Mas no Brasil, as pessoas não pensam assim. Mas no Brasil, esse a gente não consegue avançar. Entendeu? Como é que é? A gente não consegue. Essa é uma das minhas frustrações, confesso aqui, como pesquisador. Aproveitando esse comentário do professor Genilson, nós, em função dessa possibilidade de empreender nesse bioplástico, que engloba aqui o caroço do Tucumã com o resíduo da indústria plástica, do Polo Industrial de Manaus, nós resolvemos criar uma startup em 2019. O nome da startup é AGJ Tech Biotechnology. A de Antônio, G de Genilson e J de Joelson, que é o arquiteto nosso sócio e designer também de produtos. Então, nós começamos na busca de recursos e fomos abençoados pelo pessoal da Oxbike por intermédio do IDESAN. E nós sofremos e até hoje temos assim uma dificuldade de você poder furar essa bolha, vamos dizer assim, do entendimento de que o produto realmente ele é e pode substituir todo e qualquer material plástico que você utiliza, por exemplo, em computadores, em celulares, também em ventiladores, na parte, por exemplo, de áudio e vídeo que você tem, aparelhos, por exemplo, de som, que são fabricados com peças plásticas, componentes de motocicleta, componentes de bicicleta, que nem nós estamos fabricando para a Oxbike, o pedal e também outros suportes internos. Furar essa bolha, porque a gente fez pesquisas e nós já comprovamos que o material ele pode ter uma resistência igual ou maior do que a resistência do termoplástico por si só, do polímero por si só, né? Para ter essa oportunidade de continuação do nosso P&D também e desenvolver o produto. Mandar um abraço aqui, sou especial para o seu Davi, que é ele que é o diretor-presidente da Oxbike, eu conheço desde que ele implantou a fábrica aqui em Manaus, tenho acompanhado o trabalho dele, é uma das empresas que mais cresceu no Polo Industrial de Manaus e fico feliz de estar dando essa oportunidade para que a questão da bioeconomia possa estar participando justamente no polo de 2 rodas, que é a bicicleta, né? Então, fica aqui esse exemplo, fica aqui também essa questão. Eu sempre digo o seguinte, muitas das vezes a comunidade científica está muito distante do Polo Industrial de Manaus, né? E
muitas das vezes, alguns institutos que utilizam um P&D, muitas das vezes se liga muito mais nas questão do software, questão da informática e esquece um pouco da questão da bioeconomia, né? Eu espero que ano que vem ou este ano possa mudar, porque hoje o superintendente da Suframa, lá, o Bosco Saraiva, ele tem muito vontade de fazer com que a bioeconomia, bionegócio possa progredir aqui na Zona Franca de Manaus. Esse entendimento entre academia, comunidade científica e os empresários que fazem a produção era extremamente importante. Eu sempre brigo para isso, que a gente possa divulgar, né? Então, eu fico aqui à disposição do meu podcast. Muito obrigado aí pela presença dos senhores, né? E como chegou no finalzinho do nosso programa, fazer as considerações finais, professor, para que nós possamos despedir daqui da Voz é Sua, com Massami Mick, aqui no nosso podcast. Massami, é um prazer conhecer você e também ter a oportunidade de estar aqui falar sobre o tucumã, que é a fruta que desde que vim para Manaus, eu já sou amazônia, estou há 25 anos aqui, minha família, esposa, trabalho lá na Universidade do Estado do Amazonas, tudo eu devo a essa terra maravilhosa que é aqui o Amazonas de Manaus. Agradecer a oportunidade e também falar que nós estamos à disposição aí dos empresários do Polo Industrial de Manaus para poder testar o nosso produto, o nosso bioplástico fabricado com o resíduo plástico e também com a fibra do tucumã e também de outras palmeiras aqui da região amazônica. Muito obrigado pela oportunidade, Massami. Obrigado, professor. Professor Genilson, suas considerações finais. Eu queria agradecer também a oportunidade, Massami. Prazer em conhecê-lo. Eu só conhecia de nome né? Sabia que é um japonês. Eu sabia que era um japonês. Que é um japonês caboclo. Comedor de jaraqui, comedor de bodó. E comedor principalmente de tucumã. Tucumã. Eu queria agradecer bastante a você, porque a gente está aqui num processo de divulgar que nós somos capazes de produzir um produto vindo da floresta industrial, que é uma coisa muito difícil da gente fazer. A gente acredita que nós conseguimos fazer isso. Estamos abertos a novos projetos, né? A startup está lá, a gente conseguiu com muita dificuldade colocar a startup, um local para ela, um sistema produtivo. E queria mais uma vez agradecer demais a oportunidade que você nos deu de vir aqui falar um pouco do tucumã. Eu não esqueço o tucumã, a gente não vai esquecer o tucumã. Toda vez que eu recebo alguém aqui, a primeira fruta, quando está na época, eu mostro o X-Caboquinho, né? Porque eu sei que ela tem algo de especial que as pessoas adoram. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Genilson e professor Antônio Cláudio, que vieram nesta manhã conosco fazer um debate aqui, um bate-papo, na verdade, sobre tucumã. Fruta extremamente saborosa, fruta que tem aí ajudar não só a questão da preservação da nossa biodiversidade, né, da aplicação desse tucumã que estão sendo exploradas, além da alimentação, também na questão da bioeconomia, no cosmético, está sendo aplicado também no setor de plástico para poder aumentar a resistência mecânica, né? E vamos ter aí uma percepção das novas gerações sobre tucumã e seu uso na culinária daqui para frente, porque eu tenho certeza que vai surgir novas pesquisas, novas oportunidades. Muito obrigado aí pela esse nosso bate-papo e aguardamos você para o próximo podcast, que é A Voz é Sua, com Massami Mick. Obrigado a todos.